primeiros. Nossa história bíblica de hoje é sobre os membros da igreja primitiva que oraram juntos, pedindo coragem para pregar a mensagem de Jesus. Pedro e João fecharam um pouco os olhos ao enfrentarem a brilhante luz do sol. Inspiraram profundamente o saudável ar fresco quando saíram da prisão. Olharam um para o outro e sorriram. Era bom estar novamente livres, mesmo que fosse por um curto período. Naquele dia, haveria uma reunião especial com os homens mais importantes do país. Foi ordenado que Pedro e João estivessem presentes. Quem sabia o que poderia acontecer? Eles, porém, não estavam com medo. Sabiam que Deus estaria com eles. Todos fizeram silêncio enquanto Pedro e João entraram na sala. As vestimentas das pessoas faziam ruído e os homens se movimentaram para ver melhor. Então, um dos líderes da nação limpou a garganta e começou. Como vocês fizeram isso? Que poder vocês têm? O nome de quem vocês usam? O líder estava falando a respeito do milagre que Pedro e João tinham realizado em nome de Jesus um dia antes. Um paralítico muito conhecido tinha sido curado. E todos estavam comentando sobre este caso. Muitas pessoas que ouviram sobre o milagre também ouviram a mensagem de Pedro e João. Elas creram então em Jesus. Por causa disso, os líderes judaicos estavam descontentes. Pedro olhou silenciosamente para os líderes. Ele era um homem diferente daquele Pedro que poucos dias antes negara conhecer Jesus. Agora, ele estava repleto do Espírito Santo e começou a falar. Estamos sendo convocados hoje para relatar um ato de bondade feito a um homem que não podia andar. Vocês perguntaram como isso aconteceu. Fiquem sabendo, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, este homem foi curado. Sim, Jesus, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Os líderes olharam admirados. O homem falava sem temor, clara e corajosamente. Aqueles líderes perceberam que Pedro e João tinham sido mudados porque tinham estado com Jesus. Que fariam então os líderes? Não podiam dizer que o milagre não acontecera. O homem, que tinha sido paralítico, estava em pé, bem na frente deles. E, de fato, não era mais paralítico. Havia firmeza em seus passos e um sorriso no rosto. Ele sabia que fora curado. Os dirigentes finalmente decidiram ordenar a Pedro e João que não mais falassem sobre isso. Pedro e João, porém, permaneceram firmes e disseram: É certo obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus? Pedro e João foram novamente advertidos, então, ainda mais enfaticamente. Depois, foram soltos. Os líderes ficaram com medo de puni-los. Muitas pessoas da cidade estavam louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Pedro e João retornaram para o lugar em que os crentes estavam reunidos. Todos eles se uniram em oração, suplicando poder para falar ousadamente e para realizar mais milagres através do nome de Jesus. Deus ouviu suas orações e respondeu. E imediatamente, o local de reunião estremeceu como se tivesse havido um terremoto. Mas não era um terremoto. Era o Espírito Santo tomando posse de todos os que estavam ali. Depois disso, todos eles começaram a pregar a mensagem de Deus com grande ousadia. Foi numa conversa, em uma charrete, que tudo começou. Era 1927 e o jovem pastor João Augusto da Silveira foi impactado com a doutrina da promessa do Espírito Santo. Em 24 de janeiro de 1932, além do conhecimento, ele viveu a experiência. Enquanto recapitulava os textos de Atos dos Apóstolos, fez uma sincera oração e ali mesmo, em sua casa, recebeu o revestimento do Espírito. Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. Ajoelhado perto da minha cama, com as mãos e os olhos erguidos aos céus, pedi a Deus que alegrasse minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais incertas. Ah, como a história se repete! Naquele instante, não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e o deu lá no cenáculo, e posteriormente a sua igreja respondeu à minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai
e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. O pastor João sabia que a promessa era para ele, para sua família e para tantos quantos o Senhor quisesse chamar.